Eu sou natural do Rio de Janeiro, meu nome é Paulo Canuto, eu sou de uma família pobre lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e tivemos muita complicação na nossa família, e meu pai era um homem extremamente violento, mesmo, porém meu pai nunca foi viciado, nem em droga, nem em álcool, meu pai nunca bebeu, nunca fumou, mas era um homem extremamente adúltero e tinha muitas amantes, muitas mulheres. E com isso eu comecei a viver no meio de uma família problemática. Minha mãe é uma mulher muito séria e se converteu ao Evangelho quando ainda eu era muito criança. Ela entregou a sua vida para Jesus. Mas os problemas da nossa casa continuavam. Era muito sofrimento. Meu pai chegava em casa às vezes e dizia assim: mulher, prepara água com sal e vinagre que eu vou bater nas crianças. E meu pai então pegava aquele chicote de 3 pontas e começava a bater no nosso corpo até sangrar, e depois jogava água com sal e vinagre. E eu sentia muitas dores, minhas irmãs também, somos em 10, e dentro daquele sofrimento, a gente passando fome, passando necessidade, passando dificuldade de todas as maneiras, e vendo cada dia que passava as coisas piorar dentro da nossa casa. Cada dia que passava as coisas complicavam, e eu como filho mais velho dos homens, eu crescia dentro de um ambiente de opressão, de depressão, um ambiente possessivo, extremamente pela violência do meu pai e pela vida de adultério que ele cometia. Às vezes meu pai chegava em casa até com mulheres, amantes, tirava a minha mãe do quarto e ficava com aquelas mulheres ali, e a gente ia participando daquelas violências, e eu vi meu pai muitas vezes bater na minha mãe, surrar muito a minha mãe, e minha mãe abortar crianças. Então, comecei na minha infância ter um ódio muito grande contra o meu pai. Comecei a odiá-lo, mas com ódio muito grande mesmo, um ódio cruel. E eu vi a minha mãe orando, buscando o poder de Deus, pedindo a misericórdia de Deus para que Deus protegesse a sua vida, que Deus salvasse sua família, que Deus mudasse o quadro da sua família. Porém, eu não via a ação de Deus, eu não via o mover de Deus, e com isso o meu coração ia crescendo aquela angústia, aquela depressão. E quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, eu lembro de muita tortura, muita violência. Por exemplo, eu tenho cicatrizes na testa, cicatriz na cabeça, cicatriz de perna que meu pai quebrou com pauladas e violência. E dentro daquele ambiente terrível, às vezes meu pai me levava para a casa das amantes dele e ali nos torturava perante aquelas mulheres. Então eu tinha um ódio muito grande e crescia desta maneira, odiando. E quando eu tinha meus 13 anos de idade para 14 anos, eu lembro que meu pai torturou a mim e o meu irmão de um modo muito violento. E ele em cima de um cavalo e a gente andando a pé, e ele nos batia e surrava muito. Então naquela vida de sofrimento, aquela vida de angústia, aquela vida de depressão, aquela vida de possessão ao mesmo tempo espiritual, maligna, ia crescendo dentro do meu coração. E o dia seguinte era um dia muito triste para mim, era um dia de muitas dores. E eu lembro que eu estava à beira de um campo de futebol, com meus 13 para 14 anos de idade, e chegou um moço perto de mim e me ofereceu maconha. Ele tirou um cigarro do bolso e falou: Paulinho, você está chorando? Eu falei: não, não estou chorando. Ele disse: eu estou vendo a tua lágrima. Eu falei: mas eu não estou chorando por dor, por isso e aquilo. Ele disse: não, por aquilo que seu pai lhe fez ontem. Eu falei: mas o que dói é dentro da minha alma. Então ele puxou esse cigarro e falou para mim: olha, se você fumar isso aqui, sua cabeça vai mudar, seu astral vai mudar, e você vai ver que a sua vida vai ficar totalmente livre. Ora, o que eu mais queria na minha vida era me ver livre do sentimento que eu tinha, era me ver livre do ódio que eu tinha contra o meu pai, era me ver livre daquela situação de amargura, de depressão, de tristeza, que invadia o meu coração de adolescente, que invadia a minha vida desde a minha infância. E naquele momento, aquele moço acendia aquele cigarro e dizia para mim: se você fumar, sua cabeça vai mudar. E eu dizia para ele: olha, minha mãe é crente, meu pai não fuma, ninguém tem visto na minha casa. E ele disse: Paulo, isso aqui não é cigarro comum, isso aqui é maconha.
é um baseado de maconha. E se você fumar, vai mudar. Então eu peguei aquele baseado de maconha e fumei. Pela primeira vez eu fumava maconha. Pela primeira vez eu fumava um cigarro na minha vida. Pela primeira vez eu estava dentro de um ambiente que eu não conhecia. E ali eu fumei uns 3 cigarros de maconha com ele. Saí dali, fui beber, tomar cerveja e bebi cachaça e não lembro mais do que aconteceu, das drogas, do cigarro de maconha, até o momento em que eu acordei. Eu lembro que eu acordei, minha mãe estava do meu lado e eu ouvi ela dizendo: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela recitava o Salmo 23. Naquele momento eu tentei abrir meus olhos. Um abriu e o outro não abriu. E eu perguntei à minha mãe: mãe, o que aconteceu comigo? Ela disse: meu filho, você bebeu. Eu não sei o que aconteceu. Falei: não estou perguntando o que eu fiz, eu estou perguntando o que fizeram comigo. E a senhora é crente e não pode mentir. Foi meu pai que fez isso comigo. Ela chorando disse: foi teu pai, você chegou bêbado, agrediu teu pai com palavras, agrediu fisicamente, então ele te bateu. Naquele momento eu estava deitado e eu levantei, pulei a janela, meu pai estava do lado de fora cuidando dos cavalos dele. Naquele momento eu olhei para ele e falei: olha, a partir de hoje você não é mais o meu pai. Eu vou virar o diabo e eu vou te matar. E se você quiser viver, você tem que me matar. Meu pai é nordestino e nunca se separou de uma peixeira chamada 7 polegadas. E ele veio para cima de mim e disse: então, cabra da peste, vivo eu. E com certeza ele me abriria no meio, me partiria no meio. Naquele momento minha mãe saiu de dentro de casa e veio, foi entre a mim e meu pai, levantou a mão e disse: olha, Satanás, aqui na minha casa você não vai fazer uma desgraça. Aqui na minha casa você não vai fazer uma miséria. Eu te repreendo pelo sangue de Jesus. A faca caiu da mão do meu pai. Meu pai saiu para um lado e eu para o outro. E ali saiu uma aliança, pacto de morte. Para o meu pai sobreviver, eu continuar vivendo, ele sabia que teria que me matar. E para que eu continuasse vivendo, eu teria que matar meu pai. E a vida começou então a tomar um rumo totalmente diferente. Comecei então a usar droga desde aquele dia, a fumar maconha e comecei a usar outros tipos de droga. Até que chegou no ano de 70, quando o Brasil jogava a Copa do Mundo no México. Eu lembro que eu estava no morro do Interlândia, ali onde estavam os meus amigos e ali onde estava aquele moço que me ensinou a fumar maconha. E eu subi ali e pedi a ele para fumar maconha com ele. Ele disse: Paulinho, você agora é viciado, meu chapa. Você tem que roubar, tem que arrumar dinheiro, porque eu não vou manter o teu vício. E os outros que estavam com ele começaram a rir. Eles enchiam a boca de fumaça, de maconha e jogavam em cima de mim. E eu senti um grito desesperador no meu coração. Eu quero, eu preciso. E naquele momento eu vi que eu era um dependente de droga. Naquele momento eu vi o desespero invadir a minha alma. E eu pedi pelo amor de Deus e eles não me deram. Eu saí dali, desci aquele morro desesperado. Cheguei na minha casa, roubei a aliança da minha mãe, troquei por 12 baseados de maconha. Depois roubei um único bujão de gás que tinha, troquei por maconha e comecei a roubar as coisas dentro da minha casa. Aquilo que praticamente já não tinha, eu roubava para trocar por maconha. E um dia eu cheguei drogado em casa, cheguei armado, eu tinha meus 15 anos de idade, eu chegava armado aquele dia. E coloquei a minha arma embaixo do colchão e também uma trouxinha de maconha. E naquele momento a minha irmã mais nova, ela entrou no quarto, encontrou aquilo ali e gritou pela minha mãe. E eu estava tomando banho e ouvi quando minha mãe gritou: o sangue de Jesus tem poder. E quando eu saí dali, minha mãe veio ao meu encontro, eu olhando para ela e ela disse: meu filho, o que é isso? Eu falei: é de um amigo meu. E eu não uso isso, é uma arma de um amigo meu. Minha mãe então me abraçou e disse: meu filho, eu vou orar por você até Jesus te salvar. Jesus vai te libertar, porque eu creio no poder de Deus. Eu olhei para minha mãe e eu tinha uma tristeza muito grande contra Deus. Eu tinha um sentimento de frustração contra Deus, porque minha mãe é uma mulher crente, minha mãe é uma mulher cheia do poder de Deus, minha mãe é uma mulher de oração, e o nosso lar era aquele inferno. Nosso lar era um lar de drogado agora. Nosso lar era um lar de prostituição. Nosso lar era um lar de miséria. E a minha mãe cheia de Deus, buscando a presença de Deus. Naquele momento eu saía pelas portas e ia embora. Então eu cheguei na rua,
com aquela arma, eu pratiquei o primeiro roubo e fui assaltar. E quando eu assaltei, eu fui preso depois. A minha família não sabia disso e não sabia o que acontecia naqueles dias. Eu fui preso, fui pendurado num pau de arara, apanhei, sofri muito. Com 15 anos de idade, eu apanhei de 4 homens, eu fui pendurado num cavalete, fui afogado, recebi choque para confessar crimes e entregar quadrilha que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, até porque eu era um adolescente iniciando o mundo do crime. E apanhei ali, fiquei uns 3 dias, sofrendo dentro de uma cela, despido, e saía meia-noite para um chá chamado chá da meia-noite, até que os policiais viram que eu não tinha nada para dar, me jogaram para a rua e me mandaram embora. Eu saía dali deprimido, eu saía dali possuído, e eu coloquei no meu coração. Eu apanhei do meu pai até praticamente os meus 14 anos. Até meus 14 anos eu estive na mão de um homem violento, na mão de um homem que torturava a sua família, na mão de um homem impiedoso. E agora eu estou apanhando de homens que eu nunca conheci, que eu nunca vi, para falar coisas que eu nunca ouvi falar. Então entrou no meu coração um ódio muito grande. E eu resolvi defender a minha vida e não apanhar mais de ninguém e também não ter mais respeito por nada. Subi para o morro, conheci um traficante que tinha puxado 20 anos de Ilha Grande, chamado Zezinho, e com esse homem eu conversei com ele. Falei para ele que eu queria ser um marginal, que eu queria ser um homem que ninguém tocasse em mim. Ele olhou para mim e falou: olha, Paulinho, você tem muito ódio no coração, e homem como você morre cedo. Na vida do crime você não sobrevive. Eu falei para ele: se você quiser me adotar, você me adota. Se não quiser, eu vou buscar a minha vida. E ele falou para mim: olha, eu vou te dar algumas lições. E começou a me dar lições de vida. E ali o Zezinho começou a me ensinar a manusear armas, a viver uma vida do crime. E com meus 16 anos de idade, eu já era habilidoso com a arma na mão, eu já conhecia o mundo do crime, eu começava a vender drogas, eu começava a comandar o morro, eu começava a liderar grupos de assalto, de outras coisas a mais, até que cheguei aos meus 17 anos de idade e recebi um apelido de PP. PP queria dizer Paulo Perigoso. E eu comecei a aprofundar na vida do crime. Começamos a assaltar postos de gasolina, começamos a assaltar ônibus, começamos a assaltar empresas e grandes supermercados, e cheguei a assaltar bancos. Dentro daquela vida do crime, eu crescia com muita violência e ódio no meu coração, convivendo com os homens mais violentos da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, convivendo com traficantes, convivendo com marginais, e eu queria ser igual ou superior a eles. E o desejo de matar o meu pai aumentava dentro do meu coração. Desejava matar. Muitas vezes carreguei uma 9mm e coloquei ali 15 balas e uma na agulha para detonar a cabeça do meu pai. E muitas vezes o próprio marginal me segurava e dizia: Pepe, se você matar teu pai, a vida complica mais ainda. E eu dizia: se eu matar o meu pai, eu estou libertando a minha família, estou liberando minhas irmãs, minha mãe, e estou fazendo um favor para Deus, porque aquilo ali é lixo. Era assim o meu pensamento. Mas no meio dessa vida do crime, no meio dessa vida de violência, tinha uma mulher de oração. Tinha uma mulher que orava por mim às 24 horas do dia. Tinha uma mulher, quando eu chegava em casa, me abraçava e dizia: meu filho, eu estou orando por você, Jesus vai te salvar. E eu olhava para ela e dizia: eu sou filho do diabo, eu não creio no teu Deus não existe. E ela dizia: meu filho, Jesus vai te salvar. Eu chego com meus 18 anos de idade, chega um homem totalmente desqualificado do meio social, chega um homem totalmente deformado no meu caráter, na minha personalidade, entregue ao crime, entregue à violência, entregue à orgia da vida e possuído pelo ódio. Agora com 18 anos já sou respeitado, já não entro para ser pendurado em pau de arara, já não entro numa cadeia para ser torturado, mas entro com honra, honra de ladrão, honra de marginal, honra que não traz alegria ao coração do homem. Mas o que nós podemos ver é que se alguém está orando pela gente, Deus vai responder. E eu tinha na minha mãe uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que esperava no poder de Jesus Cristo.
Eu lembro que um dia eu chegava à minha casa e ali no tanque tinha uma senhora já idosa, gordinha, lavando roupa. E quando eu passei perto dela, eu vi ela falando umas línguas estranhas, uma coisa esquisita. E naquele momento eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, o que é aquilo lá fora? E minha mãe disse que é uma serva de Deus, que Deus mandou para me ajudar em oração para que você seja salvo. Eu falei: mãe, mas ela está falando uma coisa estranha. E ela disse, minha mãe disse, aquilo é o poder de Deus. Então eu voltei e olhei para aquela velhinha e já chamei ela de vovó. Falei: vovó, o que a senhora está fazendo aí? Ela olhou para mim e disse assim: olha, você é o filho Paulo da irmã Ana? Falei: sou eu mesmo. Abri minha camisa e mostrei um 9 milímetros e um 38 e falei: isso aqui sou eu mesmo. É por aqui que eu me identifico. Ela olhou para mim e disse: olha, Deus mandou eu vir ajudar a irmã Ana e você vai ser salvo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu falei: vovó, a senhora está ficando maluca igual a minha mãe. Os crentes são tudo doidos. E eu tinha problema contra o cristão, porque às vezes eu estava ali e a polícia cercava tudo aquilo ali e de repente eu ouvia alguém dizer, muitos crentes chegavam na minha casa e diziam: irmã Ana, por que você chora pelo teu filho Paulo? Ele vai morrer a qualquer momento, é um marginal. E minha mãe muitas vezes dizia: olha, se você vem na minha casa para tirar a minha esperança, pode ir embora, porque eu creio no poder de Jesus, meu filho vai ser salvo pelo poder de Deus. Então os crentes, às vezes eu corria atrás deles, às vezes eu perseguia o cristão, eu chegava dentro de casa e expulsava os crentes da minha casa, porque eu não acreditava em Deus, porque eu odiava Deus. E existe muito crente que é frouxo mesmo, e tem medo do diabo. E muitas vezes eu ouvia eles testemunhar nas igrejas, perto da minha casa tinha uma igreja, assembleia, e às vezes eu ouvia dizer: olha, eu passei lá na casa da irmã Ana, aquele filho dela marginal, Deus correu comigo da casa dele e só não me matou porque Deus me livrou. Mentira! Eu nem pensei em dar tiro neles. Então aquilo trazia revolta no meu coração. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, sempre foi uma mulher de muita esperança. A minha vida aprofundava no crime, mas a minha mãe aprofundava na oração. A minha vida aprofundava na orgia, mas a minha mãe aprofundava na fé. Eu nunca cheguei na minha casa para encontrar minha mãe dormindo. Eu nunca cheguei na minha casa para encontrar minha mãe jogada, desesperada. Minha mãe nunca me chamou de viciado. Minha mãe nunca me chamou de marginal, mas sempre me tratou como um filho abençoado e como um filho querido. Passei a ser procurado, como disse, por polícia, por grupo de extermínio. Fui jogado em desova, ou seja, lançado como morto 2 vezes. Uma dessas vezes, eu vi 3 amigos meus morrerem. E um que me ensinou a fumar maconha, um deles me ensinou a fumar maconha. Esse morreu ali do meu lado. Eu fui jogado ali e fiquei como morto. Mas era alta madrugada. Eu vi que estava vivo e eu dava soco no chão. E eu gritava: eu estou vivo. Meus ossos, costela quebrada, meu rosto todo deformado, ensanguentado e minhas vestes rasgadas, e os meus amigos mortos ali no chão. Naquele dia, eu saía dali e pedia a Deus para chegar em casa. E quando eu cheguei na minha casa, que eu bati na minha porta, minha mãe abriu a porta e eu caí nos seus braços. E ouvi quando minha mãe disse: obrigado, Jesus, meu filho ainda está vivo. E me levava para dentro, cuidava das minhas feridas, e mais tarde eu era o mesmo marginal. Eu chego com meus 22 anos de idade, enjoado de tudo da vida, perseguido pela polícia, perseguido por mim mesmo, desacreditado de sociedade, descrente de tudo, doente, com problemas gravíssimos. Então eu resolvi sair das drogas e fui procurar um centro espírita que me falaram que libertava viciado. Cheguei naquele centro espírita, ali dentro o pai de santo me pegou, me girou comigo nas costas dele, jogou um bocado de fumaça de charuto na minha cara e bebeu cachaça e mandou eu beber também. E depois ele olhava para mim e dizia assim: olha, você, moço, tem um problema na vida, os espíritos, você é médium, mas os espíritos que devem descer não descem. E eu fiz várias sessões com ele, então eu comecei a chamar ele de doutor. Eu disse: doutor, pior que os que tem que descer não descem, os que devem subir não sobem. E eu continuo bicho solto e as coisas estão ruins contra mim. Ele me falou:
vem no cemitério na sexta-feira tal, e nós vamos fazer um trabalho forte. Eu fui para um cemitério num lugar chamado Vila Rosali, perto de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Meia-noite eu estava dentro daquele cemitério. Ele mandou eu ir todo de branco, eu fiz um assalto, roubei e comprei roupa, até o meu relógio era branco, só faltou pintar a cabeça de branco. Cheguei ali, dentro daquele cemitério, em cima de um túmulo, ali fazendo aquela sessão, ele jogou pipoca na minha cabeça e jogou um azeite misturado não sei com o quê. E eu falei, ô doutor, vai estragar minha roupa toda. Ele falou, você quer ser liberto ou está preocupado com a roupa? Eu falei, não, eu quero ser liberto. Ele fez aquilo tudo e depois olhou para mim e falou, você é um caso muito difícil. E colocou um colar no meu pescoço, cheio de estrelinha, meia-lua, um bocado de coisa, machadinho, faca, um bocado de coisa, foi-se, e disse, isso aqui é para fechar o seu corpo, mas o dia que arrebentar você morre. Falei, eu vim buscar a vida e estou levando o passaporte da morte. E saí dali, a minha vida piorou. Foi aonde eu comecei a fazer estelionato, falsificar assinatura de cheques e documentos. Foi aonde eu comecei a cometer outros tipos de homicídio. E eu estava cansado da vida. Então também passou uns meses, eu ouvi falar de um padre, um alemão muito abençoado. E esse padre é gente muito boa mesmo. E eu fui ao encontro desse padre. Cheguei lá, entrei na igreja católica. Ele mandou rezar um bocado de reza, puxar um punhado de terço. E eu olhei para ele e falei, ô padre, então aqui eu vou ficar liberto o resto da minha vida, porque eu vou ficar puxando tercinho aqui para lá e rezando para lá e para cá. E aquele dia, o padre até riu comigo e falou, você tem que confessar. E eu comecei a confessar, e eu olhava o padre pelo buraquinho daquele negócio de confessar lá, e comecei a falar um bocado de besteira, coisa pesada, e o padre só dizia, Virgem Maria, Nossa Senhora. E depois ele falou, olha, amanhã você continua. E eu fiquei 8 dias com aquele padre. Só que, no 8º, era uma Eucaristia, a Santa Ceia, e eu estava ali na fila de uma multidão. E eu vi que o padre pegava a hóstia e colocava na língua do fiel, e depois ele tomou o vinho. E quando chegou a minha vez, eu não aceitei. E o padre então terminou a ceia, ele foi atrás de mim e falou, meu filho, ele muito educado, o que aconteceu com você? Eu falei, olha padre, eu creio que eu estou liberto, porque estou 8 dias aqui sem usar nada. Mas o senhor não é fiel não, acho que o senhor não é um cabra bom não. Porque o senhor deu tira-gosto pro fiel e tomou vinho. No mundo do crime a gente não faz isso, o senhor faz isso dentro da igreja. Ele falou para mim, isso é uma blasfêmia contra o Espírito, e falou aquelas coisas e me excomungou. Eu falei, não padre, então me dá uma oportunidade. É porque eu não conheço, mas eu quero a minha liberdade. Mas naquele dia eu estava endemoniado. A noite chegou, eu fui no altar, comi toda a hóstia, bebi todo o vinho que estava ali, fiquei doidão dentro da igreja católica, quebrei um bocado de santo que estava ali. No dia seguinte, chegou ali o sacristão para limpar aquele altar e gritou, Virgem Maria, tomaram o vinho do padre e comeram a hóstia. E o padre reuniu os moços que estavam ali e perguntou quem foi. Eu disse, foi eu mesmo. Eu estava invocado, o senhor fez coisa errada, e o padre então falou que eu estava excomungado e me expulsou dali. Eu fui no Pai de Santo, saí com o passaporte da morte, fui no padre, fui excomungado e saí amaldiçoado. E eu pensei, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais esperança. E um dia eu estava no ônibus e me dá uma coceira no peito, e eu vou coço o cordão, um colar, tinha arrebentado. Eu falei, agora eu vou morrer, vou matar meia dúzia. E comecei a pensar em matar, e comecei a sair pela vida. A minha vida estava muito complicada. Eu com 23 anos de idade, já estava condenado a muitos anos de cadeia. Tinha muitas cadeias para tirar, muita bronca para responder, mas atrás de mim vinha aquela mulher de fé que orava, e hoje eu entendo porque o Pai de Santo não me libertou. Hoje eu entendo porque aquele padre não conseguiu me libertar, porque quem é crente, quem ora, Deus não deixa o diabo agir, Deus não deixa o diabo tomar o lugar da sua glória. Jesus foi enviado para salvar e para libertar. Esta era a palavra da minha mãe. E um dia eu saía de uma fuga, e isso eu já estava aí nos anos em 78, quando explodiu tudo, morro, acabaram com tudo, e ficou tudo muito esquisito. E o pastor Paulo Roberto então testemunhou para o Brasil inteiro no Flávio Cavalcante, na época na TV Tupi,
e falou para o Brasil todo que ele tinha sido um traficante, um assaltante, puxou 5 anos de penitenciária aqui em Minas Gerais, e ele era o ex-Paulinho Bonfim, aqui de Belo Horizonte. Eu não ouvi o testemunho, minha irmã, minha mãe ouviu. E chegou para mim e falou: olha, Paulo, eu ouvi um testemunho de um homem que tem a vida semelhante à sua, e Jesus libertou ele. Jesus também pode te libertar. Eu falei para minha irmã: eu não creio que Deus se preocupa com marginal. Deus não está aí com viciado. Deus não está aí para nada da vida de um drogado. É mentira desse pastor. Ele nunca foi drogado na vida dele. Mas a minha irmã olhou para mim e falou: só que esse homem apontou na tela da televisão e disse: só Jesus pode te salvar. E quando ela apontou para mim, meu coração encheu de uma ira maior. E eu estava dentro do carro dela, saí, bati a porta e fui embora. Isso era em 78. Quando chegou em 79, minha irmã tinha comunicado, eles mandaram carta. Dentro daquilo tudo ali, aquela comunicação, a carta chegou, eu li a carta, vi tudinho que eles disseram da casa de recuperação, joguei num canto e falei: isso aqui é conversa fiada, eu não creio. E continuei a minha vida. Mas quando eu chego em 79, fevereiro de 79, eu sou um homem esgotado, eu sou um homem derrotado, eu sou um homem frustrado, eu sou um jovem doente e condenado, eu sou um jovem sem perspectiva de vida, sem alegria, com grandes problemas internos e externos. E eu lembro que cheguei muitas madrugadas na minha casa e nunca encontrei minha mãe dormindo, como falei, mas sempre encontrei minha mãe em oração, sempre encontrei minha mãe falando com Deus. E eu tinha a oração e tenho a oração da minha mãe, porque muitas vezes eu a ouvi dizendo assim: Senhor Jesus, aonde estiver meu filho Paulo, envia o teu anjo, traga o meu filho para casa, salva o meu filho, liberta o meu filho. Senhor Jesus, tenha misericórdia. Aí eu ouvia aquela oração. Muitas vezes eu ficava quieto, outras vezes que eu chegava com a quadrilha, eu até apostava com eles e dizia: quer apostar como minha mãe está orando? Alguns deles diziam: que isso, Pepe? Tua mãe está dormindo, é 3 horas da madrugada. E eu dizia: minha mãe não dorme. E eu fazia aposta com eles e ganhava o dinheiro deles. E às vezes quando eu chegava com aquele grupo, eles ficavam na sala, e eu entrava no quarto devagarzinho e abria a porta para eles ouvir a minha mãe orando. Muitos deles ouviam. E às vezes eu batia a mão no ombro da minha mãe e dizia: dona Ana, antes da tua oração chegar no céu, eu já cheguei em casa. E minha mãe se levantava e me abraçava gostoso, aquele abraço materno. Muitas vezes eu estava meses sumido. Às vezes eu estava em Cachoeiro, Itapemirim, no interior do Espírito Santo, ali com quadrilhas que eu fugia para lá. Outras vezes no interior de São Paulo, outras vezes aqui no interior de Minas Gerais, sempre ali em Além Paraíba, num lugar chamado Estrela d'Alva, onde eu me escondia e ali eu tinha bocas de fumo, tanto no Rio, quanto aqui em Minas, quanto no Espírito Santo, quanto em São Paulo. Eu tinha aquelas quadrilhas. Quando eu fugia para lá, eu tinha carta branca de entrada e saída. Então eu passava sumido, às vezes preso, e minha mãe não sabia onde eu estava. Minha mãe não sabia, lia nos jornais amigos meus que morreram. Sabia que um momento para o outro ela poderia receber uma notícia triste. Outras vezes me via indo preso, algemado, para a cadeia. A tristeza entrava no seu coração. Mas esses dias que eu batia no seu ombro e ela levantava e me abraçava, quantas vezes eu senti aquele abraço materno. Quantas vezes eu senti o calor dos braços da minha mãe e era muito bom. Minha mãe encostava o seu rosto no meu rosto e eu sentia a sua lágrima quente no meu rosto e ela atrapalhava tudo quando ela falava no meu ouvido: obrigado, Jesus, meu filho voltou. Naquele momento eu empurrava minha mãe para longe e dizia: eu sou filho do diabo, eu não creio no teu Deus. Eu já te disse que teu Deus não existe, mãe. Se o teu Deus existisse, tu não teria o homem que tem e diz que é meu pai. Se o teu Deus existisse, tu não teria o filho que tem. Mãe, eu sou viciado, eu sou bandido, eu sou isso que você está vendo. E quantas vezes com um revólver na mão, estendia na direção dela e dizia: eu sou isso aqui. Mas minha mãe olhava dentro dos meus olhos. O olhar da minha mãe
sempre teve um brilho de esperança. O olhar da minha mãe sempre teve um brilho de fé, um brilho de vida, magrinha, às vezes inchada, com problema de coração, de lavar 5 a 10 trouxas de roupa por semana para fora. Aquela mulher sofrida, aquela mulher entristecida pela vida, sofrendo na mão de um marido adúltero e violento, e agora na mão de um filho viciado e problemático. E aquele olhar penetrante vinha ao meu encontro e ela dizia: meu filho, não importa se você crê em Deus ou não, Paulo, importa que eu creio, meu filho, e que de dentro de mim nem saiu e nem foi gerado filho do diabo. Paulo, Jesus vai te salvar e você vai ser pregador do Evangelho, porque eu creio no poder de Jesus. E eu saía dali e deixava a minha mãe e saía irado, mostrava as armas e dizia: eu sou filho do diabo. E minha mãe chegava na sala ou na cozinha, tinha ali 4 amigos meus, arma, droga em cima da mesa, roubo. Minha mãe olhava de madrugada, ia para a beira do fogão, fazia uma comida para nós. Quantas vezes eu vi minha mãe sentar à mesa e passar a mão na minha cabeça de madrugada e dizer perto daqueles meus amigos: dos meus filhos, esse aqui é o que Deus mais ama. Dos meus filhos é o que eu tenho um amor muito especial. E um dia ele vai ser a alegria desta família, vai ser realmente a recompensa de tudo. E eu vi a minha mãe falar do amor de Deus. Vi muitos amigos meus se arrepender do pecado, ir para a igreja e se converter e minha mãe orar por eles. Outras vezes eu virava a mesa, quebrava tudo, mas a minha mãe sempre dizia: o sangue de Jesus tem poder, você vai ser salvo. A ira estava dentro do meu coração. Um homem deformado, um homem desqualificado de personalidade e de caráter, mas estava ali debaixo de um poder de fé, de uma mulher que entregou a vida para dizer que Cristo é o Senhor e que ninguém pode mudar o que Cristo tem quando você crê no poder dele. Naqueles dias, minha mãe sofria muito. Naqueles dias, minha mãe sentia a dor da angústia, mas dentro dela tinha uma esperança: Cristo vai salvar meu filho. Um dia eu saio pela rua e encontro esta vovó. Esta vovó vem ao meu encontro e estende as mãos e segura na minha mão e fala: filho de Abraão, a paz do Senhor. Eu olhei para ela e falei: que é isso, vovó? Eu sou filho do Antônio Canuto e minha mãe é crente. Eu sabia lá quem era Abraão, então eu falei: minha mãe é uma mulher séria, não está atraindo meu pai não. E ela olhou para mim e disse: olha, filho de Abraão, a partir de hoje eu só vou te chamar de filho de Abraão, porque filho de Abraão é filho na fé. Eu falei: eu sou filho do diabo e eu não creio em Deus. Ela disse para mim: olha, você está me vendo diante de você? Eu falei: estou vendo aí, está aí, não dá para sair da minha frente. Ela disse: olha, eu sou cancerosa, sou condenada pela medicina, mas eu quero te dizer uma coisa: se você viver nas drogas 100 anos, eu vou viver 100 anos aqui. E os médicos me deram 3 meses de vida e esses dias estão vencendo. Se você, filho de Abraão, viver 200 anos drogado, eu vou viver mais 200 anos aqui. Porque Jesus me disse que eu só vou morrer quando você estiver salvo. Falei: vovó, a senhora vai viver então muitos anos. E ela estendeu a mão e segurou na minha mão e disse: a partir de hoje eu te cumprimento assim, a paz do Senhor. Meu corpo arrepiou, eu senti um arrepio muito forte. Eu falei: vovó, a senhora está com uma carga estranha. Ela disse: é a presença do Espírito Santo. Deus começou a me cercar. Em fevereiro, como eu estava dizendo, 79, eu saía numa fuga, saía fugindo. Entrei num brejo, fiquei escondido dentro de um brejo com lama quase na cintura, e ouvi quando os policiais falaram: se encontrar, atira na cabeça e deixa para os abutres comer. Aquilo ali veio uma tristeza no meu coração, porque eu estava dentro de um brejo, dentro de lama, estava num lugar muito esquisito. E naquele momento eu pensei na minha mãe, pensei nas minhas irmãs, nos meus irmãos, pensei num conjunto de coisas, num apanhado de tantas coisas, e pensei: se eu ficar aqui, só os abutres vão me encontrar mesmo. Eu nunca tinha falado com Deus, eu nunca tinha orado a Deus. E naquela madrugada, 2h05 da madrugada, fevereiro, era carnaval em 79, eu ali dentro do brejo falei: olha, Jesus da minha mãe, se tu existes, Jesus da minha mãe, me tira daqui.
Passou-se algum tempo, eu ouvi quando o sargento disse: olha, ele tem parte com o diabo, vamos embora e pegamos ele em outra. E foram embora. Eu saía dali. Cheguei na minha casa, o dia amanhecia. Quando eu fui entrando, minha mãe vinha saindo de dentro de casa. E minha mãe me abraçou e disse: meu filho, eu orei a noite inteira por você. E eu sei, Paulo, que Deus te livrou das drogas. E só eu sei o que tinha passado. Aquilo ali mexeu comigo, porque eu entendi que o Jesus da minha mãe falava mesmo. Eu falei: mãe, até quando vai durar isso? E minha mãe falou para mim: meu filho, até quando Jesus quiser. Aquele dia foi o dia de maior angústia da minha mãe. Foi o dia mais opressor. Eu entristeci a minha mãe de tal maneira que ela olhou para mim e disse: meu filho, assim você acaba comigo. Eu disse: olha, mãe, eu já te disse que eu sou filho do diabo e saí pela minha vida. Saí tocando a minha vida do jeito que dava. Passou alguns dias, voltei para casa e encontrei minha mãe alegre, cantando. Então minha mãe estava feliz e eu brinquei com ela. Ela me abraçou e disse: Paulo, Jesus me falou que você está salvo. Minha mãe tinha entregado para Jesus aquele dia e tinha falado: Jesus, minha força não dá mais, acabou as minhas forças. Aonde estiver meu filho, mato meu filho, eu não quero mais sofrer. E ela contou para mim que naquele dia Deus falou com ela e disse: olha, filha de Abraão, eu tenho ouvido as tuas orações e a tua oração está escrita na palma de minhas mãos. E eu quero te dizer que teu filho Paulo não vai morrer. Você em breve verá ele cheio do meu espírito pregando a minha palavra. E minha mãe me contava aquilo muito alegre. Eu falei: eu nunca vou aceitar seu Jesus. Mas conforme ela falava de Jesus, me deu vontade de fazer umas perguntas a ela. Falei: mãe, a senhora crê que Jesus ressuscitou mesmo? Ele é vivo como eu sou vivo, como você é viva? Ela disse: sim, meu filho. Eu falei: então seu Jesus tem mão? Ela disse: tem, e pega. Seu Jesus tem boca e fala? Ela disse: tem e fala. Tem perna e anda? Tem e anda. Falei: então aceito o teu Jesus. Se ele falar comigo, se ele andar até a mim e tocar em mim. Minha mãe deu um sorriso. Minha mãe é nordestina, e o nordestino tem um sorriso muito bonito. Ela deu um sorriso muito bonito, um sorriso particular que só ela tem. Ela deu aquele sorriso e falou: meu filho, tão certo como eu estou diante de você, Jesus vai falar com você. E eu toquei a minha vida, saí dali sem acreditar e fui levando a minha vida. Quando foi dia 28 de abril de 79, eu estava num lugar, junto com 4 amigos, comigo 5, e a gente ia até fazer um assalto a uma empresa. E naquele momento eu tinha uma arma pronta, na mão, no chão, e uma outra na mão aprontando. Para a gente invadir aquele lugar, era dia de pagamento às 10 horas de um sábado, uma empresa muito grande, uma indústria. Naquele momento em que eu estava pronto ali, meus amigos sentados, eu ouvi uma voz que veio do alto dizendo: Paulo, eu não te fiz para andar neste caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. Ah, naquele momento, eu levantei sem colocar minha mão no chão. Fiquei em pé e olhei, minhas armas estavam no chão. Eu nunca tinha deixado minhas armas no chão. Um amigo meu olhou para mim e falou: Pepe, você está com a cara de maluco? O que está acontecendo? Eu pensei: eu acho que eu pirei. Eu pensei que estava ficando maluco. E naquele momento, eu saí dali, não fui roubar e voltei para casa. Encontrei minha mãe lavando a varanda. Eu lembro como hoje, ela lavava a varanda, cantando e feliz. Eu falei: dona Ana, passarinho verde ele beliscou? Ela disse: passarinho verde não, meu filho, mas Jesus me revela que hoje é o dia D, o dia da minha vitória. E você, meu filho, como está? Eu falei: estou como o diabo gosta. E entrei naquela casa, angustiado e deprimido, como sempre. Mas ali dentro, quando era tardezinha, eu ouvi a voz de novo: Paulo, eu não te fiz para andar neste caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. E eu pensei: que caminho, quem me fez, que coisa é essa? Então lembrei do programa Flávio Cavalcante, eu lembrei do tal do pastor Paulo Roberto, eu lembrei da palavra Só Jesus Pode Te Salvar, e lembrei da carta que ele mandou. Eu falei: deve ser isso. Procurei a carta e achei. Cheguei na cozinha, mostrei a carta amassada nas minhas mãos. Eu tenho essa carta amassada até hoje. E botei para minha mãe e disse: mãe, eu vou ver que inferno é esse aqui nesse tal de Maringá, no Paraná. Minha mãe deu um glória a Deus. Se teto fosse para o céu, o teto da minha casa teria ido naquele dia. E eu saí dali.
fui para a casa de recuperação. Cheguei no Maringá no dia 29 de abril, drogado, com maconha na mão, com drogas, e fui subir na escada da casa de recuperação Molive, Movimento para a Libertação de Vida, e estava escrito em cima Porta da Esperança. E olhei para aquela porta e pensei, esperança de quê? Eu sou homem condenado, eu sou homem doente, eu não creio em Deus, esperança de quê? Para mim não há esperança. Eu não fui com esperança, eu não fui com fé, eu fui porque aquela voz me levou. E quando eu cheguei ali, que eu olhava aquilo tudo, dei uma meia parada, pastor Newton Tuller colocou as mãos no meu ombro e disse, Paulinho, você quer ser liberto? Falei, pastor, querer eu quero, mas não tem ninguém que me liberte. Porque eu lembrei do pai de santo que parecia um guarda-roupa, lembrei do padre que parecia um poste, e o pastor Newton magrinho, fininho, feinho que nem miséria do meu lado. Falei, esse pastor não vai resolver nada. Mas ele disse que faria de mim um missionário. E entrou pela porta da esperança, um homem sem esperança. Cheguei lá dentro, tinha muito jovem orando. E eles gritavam a Deus, falavam com Deus, pedia. E um deles me levou para orar. Me chamou, um tal de Jorge Tucini, o apelido de Pina. E ele olhou para mim e falou assim, você não é o PP, lá do Rio de Janeiro, do Santa Amélia? Falei, sou eu mesmo, lá do Interlândia. Aí ele começou a falar, nós jogamos bola junto no Banguzinho, eu sou irmão do Beca, e começou a falar de droga. Falei, ó meu chapa, não estou lembrado de você não. Ele apontou na parede e disse, está vendo escrito ali? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas da velha passaram, tudo é novo. E ele estava bonito. Na parede do outro lado estava escrito, conhecereis a verdade vos libertará. Do outro lado escrito, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquele momento, eles oravam, batiam com a cabeça no chão, pediam a misericórdia de Deus. Eu vi aqueles moços ali, eu falei, lugar de maluco, tudo pinel, e me deu uma coisa, eu falei, não vou ficar aqui não. Mas aí esse me chamou, e foi orar, e me levou e chegou ali, ajoelha aí, eu dobrei um joelho. Ele falou, ora, eu falei, eu não sei orar, minha mãe é crente, mas eu nunca orei na minha vida. Ele falou, fala com Jesus da maneira que você acha, como se falar com um malandro qualquer. Eu falei, se falar assim ele entende? Ele falou, é. Eu falei, então vamos lá. Eu falei, olha Jesus, não sei qual é a tua, eu sei qual é a minha. Agora é o seguinte, o bicho está pegando feroz contra mim. Eu sou bicho solto e preciso da tua misericórdia agora. Se tu existe, me libera. Tô doente, tô mal, sou viciado e quero ficar livre. E parou ali, ficou nessa parada. Ele olha para mim e diz assim, aí eu falei, ó, não cresceu nem diminuiu. Ele falou, você tem que orar com fé. Eu falei, o que é orar com fé, meu irmão? Você tem que fechar os olhos. Eu falei, eu não fecho o olho não. Tem de cadeia, eu não fechava olho. Quando ia preso, não fechava olho. Dormia dentro de caixa d'água, com arma no peito. Dormia dentro de mato e ficava de olho aberto. Agora eu vou fechar o olho no meio desse maluco aqui, tudo batendo a cabeça no chão. E ele falou, fecha o olho. Então fechei um só. E lembrei de um dito, um olho no padre, outro na missa. Fiquei lá, e orando, Jesus da minha mãe. Até que uma hora ele olhou para mim e falou, fecha os teus olhos em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. E a única coisa na minha vida que eu tinha medo era o sangue de Jesus. Porque todas as vezes que minha mãe clamou o sangue de Jesus, aconteceu alguma coisa. Minha mãe clamava o sangue e acontecia. Uma vez eu ia matar o meu cunhado, minha mãe entrou gritando o sangue de Jesus, a arma travou na minha mão. Minha mãe gritou o sangue de Jesus, a faca caiu da mão do meu pai. Minha mãe clamou o sangue de Jesus e eu vi acontecer alguma coisa. Então quando ele gritou o sangue de Jesus, eu tive medo e fechei meus olhos. No que eu fecho meus olhos, eu senti que alguém veio à minha frente. Eu joguei meu corpo para trás. Levei um susto, abri os olhos, não tinha ninguém. Até atrapalhei a oração do pessoal ali. Mas de repente, eu sentia aquele medo que vinha sobre mim, de fechar e de abrir o olho. E eu pensei, não vou mais abrir meus olhos. E comecei a pensar, Jesus da minha mãe, Jesus da minha mãe. E eu senti uma mão que veio sobre a minha cabeça. E eu clamava, minha mãe, tenha misericórdia de mim. Jesus da minha mãe, tenha misericórdia de mim. E eu senti aquela mão no alto da minha cabeça. E senti um fogo que entrava por dentro da minha cabeça. Queimava meu coração. Minha vida passava como se fosse uma tela num vídeo, como se fosse uma grande tela de cinema.
Passava a minha história toda, minha infância, minha adolescência, o ódio que eu tinha, as drogas, a violência, o crime onde eu vivia, o mundo da prostituição que eu vivia. E de repente eu senti que aquilo queimava e o ódio que eu tinha pelo meu pai sumiu, foi acabando e aquela mão no alto da minha cabeça. E de repente eu ouvi uma voz que disse assim: Paulo, eu falei contigo naquele lugar e eu te trouxe para aqui. Paulo, eu sou Jesus da tua mãe. E eu tiro essa dor que você está sentindo, e eu estava sentindo uma dor muito forte. Eu te liberto de coisas que você nem sabe. E vou fazer de você um pregador do Evangelho. E você vai ser cheio do meu Espírito. E vai pregar entre as nações. E vai testemunhar o meu poder. Naquele dia, eu senti a glória de Deus. Eu ouvi um som de muitas vozes, como se fosse muita água. E aquele cântico foi entrando no meu coração. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu estava com 40 e tantos quilos de peso, condenado, doente, amaldiçoado. Mas naquele momento, eu olhei a hora. Era 3 horas da tarde do dia 29 de abril de 79, 3h15 da tarde. Eu levantei minha mão, falei: Jesus, agora tu não é mais o Jesus da minha mãe, tu é o meu Jesus e o Jesus da minha mãe, porque eu te aceito como meu Salvador. Jesus entrava na minha vida. O Jorge Tucini olhou para mim e falou: Carioca, você está com um rosto diferente. Eu falei: tem alguém dentro de mim. Ele disse que os olhos estão brilhando. Eu falei: tem alguém dentro de mim. Eu não sei o que é. Ele disse: é Jesus. Eu falei: eu não sei. Ele disse: é o Espírito Santo. Ele disse: é o Espírito Santo. Eu disse: eu não sei. Ele disse: é. Eu falei: eu não sei, mas quem está dentro de mim é muito bom e é gostoso. E eu me convertia. Minha vida estava na mão de Jesus. Comecei a orar, a jejuar. Passei 9 meses de recuperação. Li a Bíblia 3 vezes em 9 meses. Jejuava 7 dias, sem comer e sem beber água. Busquei poder de Deus. Saí dali com 10 meses de recuperante. Voltei para o Rio de Janeiro, para ali onde eu nasci e me criei, no bairro chamado Santa Amélia. Ali eu pude voltar, entrar. Quando eu soltava ali na esquina, na padaria, onde morava, sempre que eu voltava fugido, eu dava 3 tiros pro alto ali. Era uma identificação. Naquele dia, eu não tinha uma 9mm, eu não tinha um 38, eu não tinha uma 12, mas eu tinha um calibre 66. E eu levantei o calibre 66, que é a Bíblia, Novo e Velho Testamento, 2 canos, Novo e Velho Testamento. Levantei e puxei o gatilho da fé e a munição à oração. E levantei para o céu e disse: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Quebrava as cadeias e entrei naquela rua. Cheguei na minha casa, a alegria estava ali. Eu pude ver a paz. Meu pai olhou para mim, me abraçou, me deu um beijo. Eu tinha 25 anos de idade, que eu lembro, o beijo paterno foi o primeiro que eu recebi. Meu pai me abraçou, chorou no meu ombro, me falou: meu filho, Jesus te mudou. Foi a primeira vez que eu ouvi meu pai me chamar de filho como pai. E naquele momento, algo estava mudando. Meu pai me pedia desculpa pelo que fez. Eu pedia desculpa a ele, pedia perdão. Meu pai aceitou Jesus. Eu orei pelo meu pai. E a vida começou a entrar na minha casa. Hoje passaram já alguns anos. E os anos estão passando. E vão passar muitos anos. Jesus mudou a minha vida. Eu me recuperei em 79. No dia 29 de abril de 79, Jesus entrou na minha vida. Hoje eu sou casado com a Eva, uma esposa maravilhosa. Tenho 2 filhos maravilhosos. Sou pastor, já abri igrejas, já abri 6 igrejas grandes no Brasil. Abri 4 casas de recuperações. Estou trabalhando com missão porque sou missionário. Já viajei algumas nações. Trabalhei no meio de leprosos. Trabalhei no meio de índios, ganhando almas para Jesus. Hoje sou o embaixador de Cristo. Ali onde eu fui marginal, onde a minha vida foi marginalizada, tive o privilégio de pastorear junto ao pastor Luiz Carlos Marques. E quando saímos dali, deixamos uma igreja com mais de 500 membros, 200 metros da onde havia um dos maiores movimentos de droga. Deus foi mudando a minha vida. Deus tem mudado, tem feito uma coisa maravilhosa. Olha, eu quero dizer para você,
você que talvez está nas drogas, você que é pai ou mãe de um viciado, você que é esposa ou esposo de um viciado ou viciada, o Senhor Jesus tem para você a esperança. O Senhor Jesus pode mudar a história da sua vida. Você que tem um pai como eu tive, não se dá às drogas, não se entrega. Entrega-se para Jesus. Creia que Ele pode mudar a sua vida. Deus ouviu a oração da minha mãe, que orou por mim 10 anos. Quando eu volto da casa de recuperação, eu encontro a vovó, eu vou na igreja testemunhar e a encontro, ela vem e me abraça e diz: e agora? Filho de Abraão ou filho do diabo? Falei: servo de Deus, filho de Abraão. Andei com a vovó ainda 1 ano, pregando o evangelho. Aquela velhinha viveu para deixar história, viveu para contar uma história. Hoje a minha vovó está nos céus, esperando o dia do arrebatamento, mas eu estou aqui na terra, dando continuidade à obra que Cristo começou, a obra que aquela senhora, junto com a minha mãe, pôde fazer na minha vida pela fé. Olha, você que está com problemas graves, Jesus pode mudar a sua vida. Entrega o seu caminho a Jesus. Hoje é um dia importante. A Bíblia diz assim: este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijai-vos e alegrai-vos nele. A minha oração por você é esta: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Das trevas para a luz. Paulo Canudo. In